Ó, galera, esse aqui é meu amigo Marcelo Seródio. Trabalhou muitos anos em gravadoras, editoras. A gente estava batendo um papo aqui e surgiu um assunto que eu acho que muito leigo, que gosta de música, que é amante da música, do mercado fonográfico em geral. Dúvidas que eles podem ter, não é verdade? É verdade. Mas vamos focar na questão copyright e royalties. E aí eu fiz uma pergunta para o Seródio. Primeiro de tudo, para explicar para eles, qual a diferença de copyright para... Copyright é direito autoral, é o registro da obra na editora. E royalties é o pagamento dela, é o que você recolhe no mercado e distribui. Normalmente essa distribuição é pro rata, dependendo do número de parceiros que tem em cada música. Bom, royalties então, para a gente falar, vamos falar de execução pública que acontece em shows, em novelas, né? TV, rádio, execução em programas de rádio, rádio normal, programação. Isso se caracteriza... Como ECAD. Não, calma. Se caracteriza como royalties. Direito ao... Tudo é royalties. Ok. Mas dentro do âmbito royalties, não do copyright. Isso é o que a música gera sendo executada publicamente. Em show, teatro, cinema, rádio, televisão e a grande confusão que tem aí na internet, né? O que vai ser fonomecânico, o que vai ser... Isso ainda é uma questão meio aberta ainda, né? Alguns defendem que é fonomecânico, porque depende de um equipamento. Outros defendem a ideia que já é execução. A gente estava falando aqui mais cedo sobre como é que acontece a autorização, a liberação da obra para por exemplo, para uma campanha publicitária. Então, a campanha publicitária ela é medida pelo briefing da campanha. Geralmente, quando a agência faz uma solicitação de utilização de obra numa determinada peça publicitária, é levado em conta o tamanho do cliente, o tempo de vinculação, o orçamento que eles têm para rodar o filme e, sobretudo, se vai ser regional, estadual ou nacional. Então depende da abrangência do conteúdo e, é claro, as emissoras também influenciam. Então, peraí, você está falando que isso tem quesitos aí que são analisados baseado em cliente, baseado em tempo de veiculação, ok, mas também no tamanho até da audiência do veículo e tal. Isso é justo, na tua opinião? Sim, porque a televisão tem picos de audiência, tem programas que são líderes de audiência, não precisa estar exatamente em primeiro, mas em segundo, terceiro, já envolve uma grande audiência. Então, grandes marcas tendem a atrair um orçamento maior. Marcas novas ou menores, nacionais, por exemplo, tendem a ter um orçamento menor. Tudo é levado em conta, desde a agência de publicidade, o tamanho da campanha, o público-alvo da campanha. Então, os autores das músicas precisam também chegar a um acordo. Tem compositores que estão bem de vida, outros nem tanto. Então, existe às vezes um conflito em chegar a um acordo de preço para liberação. Então, um grande banco ou uma grande empresa de refrigerante sempre cresce o olho no sentido de... Não, minha música é tanto. E se for um sucesso relevante? Aí vai depender da época, vai depender do artista e etc, né? Você trabalhou em quais multinacionais aí do mercado fonográfico? Bom, eu comecei na Som Livre, em estúdio, como assistente de estúdio, trabalhei também com cinema. Depois eu fui para a Sony como arregimentador. Da Sony gravadora fui para a editora. De lá eu fui para a Pier Music, editora. Da Pier fui para a Universal Music, gravadora. Fui para a Warner, abri o departamento digital, que é um mercado atual hoje. E fui para o meu selo. E agora estou tocando a vida. Seu selo é o Mestre dos Mares, É o Mestre dos Mares, em parceria com os bons amigos. Para a gente encerrar, qual é a tua leitura sobre o tempo que você, na época que você começou a trabalhar no mercado fonográfico, que nem existia streaming, que nem existia download digital, era tudo físico, lojas de disco, né, coisa que hoje é raridade, né, para o mercado atual. Assim, acho que... Distribuição, estou falando de distribuição, comparando a distribuição daquela época para agora. Hoje a distribuição, ela é muito abrangente, né? Então ela está muito fragmentada.
Então, tem que se prestar atenção de como juntar isso, de como criar os nichos, né? Como juntar o repertório hoje. Eu venho de uma época que a música que tocava na festa, na novela, na boate, era a música que todo mundo ouvia, em festa de 15 anos, em festa de adulto, em boate de adulto, enfim, televisão, rádio, era um repertório muito igualitário, digamos assim. Então não se fugia muito. O que era do MPB, o que era da música internacional. Hoje você tem uma abrangência de repertório enorme. Nunca se ouviu tanta música como se ouve hoje. Mas eu acho que a questão toda é saber orientar isso aí, né? Muita coisa boa perdida, muita coisa não tão boa exposta, e o sucesso não tem fórmula. Não, o que hoje acontece muito é a massificação de gêneros, né? Da música. Pô, nada contra, eu sou fã, eu sou um cara eclético, toco nos meus shows de tudo. Mas a massificação do sertanejo, por exemplo, do funk e tal, deixa um pouco de lado a MPB, por exemplo, que é a nossa raiz. A música popular brasileira hoje, lá fora, se você pergunta, o pessoal conhece a Anitta, conhece tal e... Portugal em alta. Portugal, né? Em alta. A música brasileira muito em alta. Mas e aí? Como é que a gente faz para... O segredo aí, não existe uma fórmula. O que existe aí é você estar sempre com a tua turma. Você estar sempre junto com quem curte o mesmo som, fala a mesma língua, independente até de faixa etária, mas você tem que estar com a tua turma. Você tem que estar reunido... Naquela época, nos anos 60, 70, tinha os festivais da canção, tinha os movimentos, teve Bossa Nova, Tropicália, Novos Baianos, Jovem Guarda, é o que você está falando. O pessoal se unia mais. De repente, está faltando união nos segmentos musicais hoje? Não, eu acho que a coisa ficou muito abrangente, né? Em relação a, inclusive, a classe social. A pirâmide cresceu, abriu, foi para todos os lados. Então você tem o rico curtindo funk, hip hop, você tem a classe mais humilde também curtindo e tendo acesso a outro tipo de música que não seja aquela que toca na comunidade. Agora, o que eu insisto é que os veículos de comunicação, os produtores de música, os produtores de conteúdo, os comunicadores, ainda existe rádio, 1 bilhão de rádios webs. Isso precisa ser organizado. Rádio webs e as rádios convencionais também. Convencionais. Isso precisa voltar a ser bem organizado. Então, os radialistas sempre tiveram a opção, a função de reunir, de orientar. Então a coisa de repente ficou um pouco solta, mas continua sendo de uma forma ou de outra manipulada, porque sem marketing não tem produto. E para você saber se uma música vai ter sucesso ou não, você... Um pouquinho aqui. Pronto, tá caindo.